né? Bom dia, tudo bem? Está muito alto? Está todo mundo ouvindo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa casa em mais uma manhã de domingo. Tem alguém que está chegando pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, tá? Hoje nós temos a nossa palestra do mês, todo primeiro domingo, né? Nós temos o nosso companheiro Fabrício Langoni, ele é do Centro Espírita Isabel, e ele vai nos trazer uma parábola, a parábola do mordomo, empregado fiel. Do mordomo fiel, tá? Uma parábola muito bonita, com certeza vamos aprender bastante nesta manhã, não é isso? Então vamos, como sempre, conversamos, né? Vamos deixar as nossas preocupações lá fora, vamos trazer assim, aquela disponibilidade boa de ouvir as palavras que hoje serão ditas pelo Fabrício, para a gente sair daqui mais leve, né? Para sair daqui com todo esse aprendizado e com certeza teremos uma semana de muito equilíbrio, de muita paz. Então, para começar, nós vamos ler uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito Emmanuel, e a página se intitula Quem Sois? É a lição 63, tá? Sempre que a gente chega, né, a gente agradece muito estarmos todos unidos e vamos facilitar cada um de nós dentro dos nossos pensamentos positivos, facilitar o entendimento, vibrando pelo bom andamento da reunião. Todos nós somos pensamento, somos energia, né, Fabrício? E a gente vai envolver ao nosso amigo que vai nos trazer a palavra hoje, para que a gente possa ouvir o que ele traz de melhor para nós. Emmanuel, então, traz uma citação que está em Atos 19:15, que diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E ele desenvolveu o seguinte raciocínio: qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias, com efígies e identificações que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invoca o Mestre sem títulos vivos da sua escola sacrificial. Mormente, no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O Mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando nos dispusermos, portanto, a esse gênero de trabalho, não olvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados, pelos representantes do mal que vos perguntarão:
quem sois, tá? Então, uma página muito bonita de alerta para cada um de nós. Vamos agora fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos a Jesus, esse mestre, modelo e guia de nossas vidas, para que possamos, nesta manhã, aprender um pouquinho mais com suas parábolas. Que possamos, mestre, contigo, trazer o nosso coração receptivo para tudo que vamos ouvir, levando esse ensinamento para a nossa vida diária, para os nossos lares, nosso trabalho, nossa vida, enfim, de relação, abrindo os nossos canais perceptivos para que possamos trazer a mudança íntima de acordo com o que o Senhor nos ensina. Que cada um de nós possa aproveitar ao máximo os ensinos trazidos por essa parábola do servidor fiel, através do nosso querido Fabrício Langoni. E que ele possa ser envolvido por ti, mestre, e por todos esses amigos queridos de nossa casa, que tão prontamente prepararam essa ambiência agradável para que todos nós pudéssemos usufruir dessa alegria de ouvir os seus ensinamentos. E assim, mestre, sempre envolvidos, né, pelas melhores vibrações de amor, possamos de nossa parte iniciarmos a nossa reunião de hoje, agradecendo a Ti, Jesus, a Miguel, as irmãs Margaridas, mas acima de tudo a Deus, esse nosso Pai de bondade e de misericórdia. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz seja conosco. É um prazer, uma alegria muito grande retornar a essa casa que tão bem nos recebe. Sobretudo uma honra ocupar essa tribuna para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, e repetindo o que foi dito na prece, rogamos aos espíritos que aqui comparecem dirigindo os trabalhos que possam suprir as nossas grandes dificuldades, deficiências, a fim de que o trabalho ocorra como eles planejaram. Como dito, o tema nos foi sugerido para conversarmos com vocês na manhã de hoje é a parábola do empregado fiel. E antes de nós entrarmos especificamente no texto evangélico, convém que nós façamos uma contextualização, porque Jesus traz, nesse momento, essa parábola. E no Evangelho segundo Lucas, nós encontramos imediatamente antes dessa orientação de Jesus sobre o empregado fiel, Jesus conversando com os discípulos sobre a necessidade de eles não serem demasiadamente ansiosos, preocupados com as coisas do mundo material. Já naquela época, Jesus evidenciava um conflito, por vezes inegociável, entre a sua mensagem, que visava o crescimento e a felicidade do espírito imortal que somos, e a mensagem do mundo e de seus valores. E ainda hoje nós vivenciamos esse conflito, essa luta entre aquilo que a propaganda do mundo anuncia como necessário, como essencial para a felicidade do homem aqui encarnado, conquistas, em sua maioria, voltadas à aquisição de bens materiais, à colocação social do indivíduo, à conquista, e aquilo que Jesus nos propõe como o verdadeiro objetivo do espírito aqui encarnado. Diante disso, Jesus se dirige aos discípulos e diz para que eles não fiquem ansiosos, não se preocupem demais com essas questões menores para o espírito encarnado. É óbvio que, encarnados na Terra, nós precisamos nos preocupar com a manutenção do nosso corpo físico. É lícito que envidemos esforços para adquirir um mínimo de conforto material. Tudo isso é válido. O que nós não podemos é colocar nessas conquistas, ou não devemos, nessas conquistas de ordem material, o principal objetivo da nossa encarnação. Bom, depois de falar sobre isso,
sobre essa necessidade de nós prestarmos mais atenção àquilo que verdadeiramente importa para nós, aquilo que Kardec vai chamar da verdadeira propriedade, né? As conquistas que o ladrão, a ferrugem e a traça não retiram de nós, as construções, as nossas aquisições de ordem moral e intelectual. Depois de falar sobre essa necessidade de nos preocuparmos mais com isso do que com as coisas do mundo, Jesus traz a parábola do servo vigilante. Nos diz Lucas, no capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos quadris e acesas as candeias, e sede semelhantes aos homens que aguardam o seu Senhor enquanto se retira das bodas, para que, quando vier e bater, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontrar vigiando quando vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá e os fará reclinar à mesa, e passando ao lado deles os servirá. Quer ele venha na segunda, quer venha na terceira vigília e os encontre assim, bem-aventurados são eles. Considerai isso. Se o senhor da casa soubesse em qual hora vem o ladrão, não deixaria sua casa ser arrombada. Também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais, vem o Filho do Homem. Disse Pedro: Senhor, contas essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: então, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre os seus serviçais para dar-lhes porção de trigo e de seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda para vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e o cortará em dois, e colocará a porção dele com os infiéis. Aquele servo que soube da vontade do seu senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido. E ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Então, essa parábola tem alguns pontos importantes para nós destacarmos, e ela fala justamente do papel e da responsabilidade do cristão diante de tudo aquilo que ele recebe como instrução, como direcionamento na sua caminhada aqui na Terra. E ele começa com o alerta, né? Que nós devemos ser como os servos que aguardam o retorno do seu Senhor, com a roupa cingida nos quadris e acesas as vossas candeias. Ou seja, o servo devidamente preparado para acolher o Senhor no seu retorno. É aquilo que Kardec, com muita propriedade, chama no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata do momento da nossa passagem, do nosso retorno para o mundo espiritual e como precisamos, ou como deveríamos nos apresentar nesse momento, aquela comparação que ele faz desse retorno com uma grande viagem que nós viéssemos a fazer aqui na Terra, uma viagem importante. E ele diz, quando nós temos esse objetivo, quando vamos a um determinado destino, nós procuramos saber como será naquele local, como é o clima daquele local, o que esperar. E aí, preparamos a nossa bagagem de acordo com esse conhecimento adquirido. Se vamos para um lugar frio, colocamos agasalho. Se vamos para um lugar muito quente, não preciso desse tipo de roupa, vou botar outras coisas na minha bagagem. Nós já temos o pleno conhecimento do que é importante apresentarmos no nosso retorno ao mundo espiritual. Que tipo de propriedade é relevante e qual não serve para nós colocarmos nessa bagagem.
Então, essa primeira orientação de Jesus, para que sejamos como os servos que estão devidamente preparados para esse retorno do Senhor à casa, diz respeito também a isso, também a nos conscientizarmos sobre que tipo de bagagem estamos colocando nas nossas malas para o nosso retorno ao mundo espiritual. Retorno esse que nos atingirá a todos. E assim como na parábola, assim como os servos não sabem a hora da volta do Senhor, a hora da prestação de contas, também nós não sabemos quando retornaremos ao mundo espiritual. Então, o quanto antes começarmos o preparo devido dessa bagagem, a aquisição desses tesouros que são imperecíveis, melhor para nós. Tanto que ele diz, bem-aventurados, felizes, os que estiverem prontos nesse momento. E aí ele faz uma comparação que soa até absurda para quem escutava essa parábola há 2000 anos. Ele diz, o Senhor, quando retornar e encontrar o servo devidamente preparado, vai fazer exatamente o contrário do que se espera do Senhor. O Senhor, naquela sociedade, se esperaria que ele sentasse e fosse servido pelo servo que está ali, com a roupa preparada e com a luz acesa para dar a ele o que lhe é de direito. Ele diz, o Senhor que encontrar o servo devidamente preparado, vai colocar o servo à mesa e ele, Senhor, irá servir o obreiro que se portou de forma dignamente. Deixando para nós muito clara a recompensa, a felicidade gerada por esse preparo adequado pelo Espírito enquanto caminha aqui na Terra. Ele ressalva que nós não sabemos o momento desse retorno. Não sabemos a hora da prestação de contas. E segue dizendo e segue falando sobre o trabalho reservado ao cristão aqui na Terra. Quando Pedro pergunta sobre se a mensagem era especificamente para eles, discípulos, ou para todo mundo, ele diz, a quem eu estou confiando essa responsabilidade de conduzir os outros? Chama a ele a análise do papel do cristão. Ele diz, a vocês é confiado a condução desse rebanho, mas vocês precisam estar atentos. Já antevendo certamente que nós esqueceríamos e até distorceríamos a sua mensagem. Porque ele diz, muitos desses empregados vão começar a pensar, meu senhor está demorando muito a voltar, então eu não vou fazer o que ele orientou. Eu vou fazer aquilo que eu acho melhor, aquilo que me satisfaz mais nesse momento. E aí o resultado que vem é o mais complicado para esses indivíduos. Essa parábola pequenininha, ela tem muito a ver, nos parece, com o capítulo do Evangelho, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em seu item 5 traz uma mensagem chamada Os Obreiros do Senhor. E nós entendemos que é importante nós conjugarmos essa orientação sobre o empregado, se nós nos portarmos como o empregado fiel, com aquilo que Jesus espera efetivamente dos seus empregados, dos seus obreiros verdadeiros. E Kardec inicia essa passagem, essa orientação chamada Os Obreiros do Senhor, dizendo para nós que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E se hoje nós escutamos, até com uma certa frequência na casa espírita, que a Terra está passando por um processo de transformação, de mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina, onde nós convivemos diariamente com violências, com situações dolorosas, para um mundo de regeneração, um mundo onde já conseguiremos desfrutar de uma felicidade muito maior do que hoje conseguimos, isso não é novidade. À época de Kardec, esse processo já se tinha iniciado. Essa mudança do planeta, essa transformação do planeta. Embora muitas vezes nós, quando nos prendemos muito ao momento em que vivemos, isso possa parecer incorreto.
Às vezes a gente olha, nossa, mas será que o mundo realmente está se transformando em um mundo de regeneração? Nós estamos, de fato, progredindo a esse ponto? E, como falamos, embora para nós isso às vezes parece difícil de acreditar, se nós olharmos um pouquinho para trás, nós percebemos que realmente estamos avançando. Nós nem precisamos voltar tanto assim. Se nós voltarmos, sei lá, 200 anos, ou menos de 200 anos, a menos de 200 anos, aqui no Brasil, nós achávamos normal que, pelo simples fato de alguém ter a cor da pele diferente, ela ser considerada inferior. Pela própria, durante muito tempo, né, a própria igreja chancelou essa ideia, né, dizendo que o negro tinha, ou não tinha uma alma, ou tinha uma alma diferente da do homem, inferiorizado, que justificaria a escravidão. E isso para muitos, até o finzinho do século retrasado, era normal. Hoje é inconcebível, pelo menos para grande parte de nós, qualquer tipo de menção a esse tipo de pensamento, ou deveria ser. Hoje nós já nos indignamos com o simples fato de lembrarmos que um dia foi assim. Não cabe mais na nossa sociedade esse tipo de pensamento. Hoje nós temos consciência de que somos todos iguais em essência. Que a cor da pele não representa absolutamente nada nas nossas relações. E há menos de 200 anos representava. Mais perto ainda, até a década de 70, para aqueles que não vivenciaram esse processo, até a década de 70, a mulher, por exemplo, hoje a gente não conseguiu ainda a igualdade, estamos caminhando, mas até a década de 70, meados da década de 70, a mulher, quando se casava, ela se tornava civilmente, né, de acordo com o direito, relativamente incapaz. Ou seja, ela precisava da autorização do marido para fazer um monte de coisa. Era quase como uma propriedade do marido. Década de 70. Hoje isso é inconcebível também para nós. Até também, mais ou menos nessa época, década de 60 e 70, nos Estados Unidos, e a gente vê isso com muita clareza nos filmes, nós vimos repartições públicas locais de acesso à população em geral, como, por exemplo, bebedouros segregando bebedouro para branco, bebedouro para negro. Isso hoje, né, não consegue, a gente não consegue entender como é que foi isso. E foi há tão pouco tempo. Então, de fato, nós estamos avançando. Ainda que com as nossas dificuldades, ainda caindo muito, ainda nos comprometendo muito em determinados aspectos, nós estamos caminhando nesse processo de transformação do planeta. E é importante nós lembrarmos que esse processo é, sim, responsabilidade deste obreiro do Senhor. Porque se é verdade que Jesus deixou claro para nós, e é verdade, que o seu reino não era desse mundo, que a sua proposta era uma proposta visando o espírito imortal que somos e a felicidade desse espírito, se quando levado à frente de Pilatos, acusado de se proclamar o rei dos judeus, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus servidores não permitiriam que eu fosse submetido a essa situação, tudo isso é verdade, a mensagem dele, em uma primeira análise, é para o futuro do espírito imortal que somos, também é verdade que neste mesmo contexto, ele esclarece mais para frente, diz o seguinte, o meu reino ainda não é deste mundo. Se Jesus diz que o seu reino ainda não é deste mundo material, a contrário senso, ele está dizendo que um dia o meu reino será deste mundo. E para que o reino de Deus, de fato, se instaure neste mundo, os seus servidores precisam trabalhar. Essa é uma construção nossa. A transformação do planeta nesse mundo de regeneração, que ainda não é um mundo perfeito, que ainda terá as suas dificuldades, mas comparado com o que nós vivenciamos hoje, já é um grande avanço, é um trabalho de cada um de nós.
O cristão precisa se convencer disso, e isso não vai se dar pela imposição, como também, infelizmente, nós temos visto ultimamente, pela imposição de ideias, até disfarçadas de cristianismo, pela imposição de doutrina, pelo convencimento forçado, nada disso. A transformação do planeta que nós desejamos vai partir de dentro de nós e através dos nossos exemplos, afinados com o Evangelho. Nos diz Kardec, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem nenhum outro móvel senão a caridade. Então, felizes serão esses que, de fato, se esforçarem nesse campo de luta que é tão amplo, que exige tanto de nós, para se tornarem, de fato, esses trabalhadores, sem nenhum outro desinteresse, senão o da prática efetiva da caridade. Porque, em última análise, a condição que Jesus coloca para que nós alcancemos a felicidade, para que nós estejamos em sintonia com a lei de Deus, é a prática do amor. Basta nós nos lembrarmos, já quando Jesus é perguntado pelo doutor da lei sobre o maior dos mandamentos, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E eis o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nessas duas orientações se encerram toda a lei e os profetas. Jesus diz: tudo que vocês aprenderam até agora pode ser resumido no exercício do amor. De forma que tornar-se um obreiro verdadeiro do Cristo, um servidor fiel de Jesus, está necessariamente vinculado à prática por cada um de nós da fraternidade, ao exercício da caridade na medida das nossas forças. É difícil? Para nós ainda é muito difícil, porque nós ainda estamos presos ao egoísmo, a tentarmos obter mais para nós do que para o outro. E enquanto não nos desprendermos disso, continuaremos vivenciando essas situações de dificuldades que nos convidam à reflexão sobre o que estamos fazendo aqui de verdade. Nós temos um campo vastíssimo de trabalho lá fora. O exercício da fraternidade nos convida à prática do bem a todo momento. Basta que nós saiamos daqui do centro e andemos um pouquinho. Caridade material e caridade moral. Precisamos só força de expressão, né? De fato, começarmos a abrir um pouquinho mão daquilo que só nos interessa, para de fato pensarmos nessa construção do reino que desejamos. Prossegue Kardec. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vejam, é a mesma figura da parábola do empregado fiel. Trabalhemos juntos para que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. A necessidade da união de cada um de nós com um propósito comum, que é a nossa transformação e a transformação do nosso planeta num local melhor, em um local de mais felicidade para todos nós. E aí, de novo, nós somos obrigados a voltar ao tema da fraternidade, ao tema do olhar o outro como irmão verdadeiro. E nos parece que nós não temos tido esse olhar. Porque se nós enxergássemos no outro um irmão nosso, ou sei lá, eu seria até mais radical, se nós enxergássemos no outro alguém igual a nós de verdade, nós como sociedade, nós teríamos um outro comportamento. Eu acho que posso estar errado, mas para mim, eu tenho certeza de que nós só aceitamos viver numa sociedade que encara com naturalidade que membros dessa sociedade precisem revirar o lixo para retirar a sua subsistência. Nós só aceitamos isso porque nós não enxergamos nele alguém igual a nós.
Porque de uma maneira ou de outra, nós aceitamos que aquilo é normal e que ele precisa passar por aquilo ou que não nos compete intervir naquele momento. E esse tipo de olhar não é, em absoluto, um olhar cristão, um olhar fraterno. Os Espíritos nos dizem que, embora encarnados aqui na Terra, nós não conseguimos desfrutar da felicidade real, que a felicidade real é uma construção e uma conquista do espírito mais elevado. Quanto mais nós nos elevamos na escala espírita, quanto mais nos purificamos, mais nos aproximamos dessa felicidade. Embora isso seja verdade, nós não encarnamos aqui para sofrer somente. É possível ao espírito encarnado na Terra desfrutar de um grau de felicidade compatível com esse ambiente. E eles nos dizem que essa felicidade possível ao espírito encarnado em mundos como a Terra está fundada basicamente em dois alicerces: na posse do necessário e na consciência tranquila. Se nós tivermos essas duas coisas, nós transitaremos aqui na Terra felizes. A consciência tranquila vai guardar relação direta com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, afinadas ou não, com a lei de amor, com a lei de caridade, com aquilo que já sabemos que é importante para nós como espíritos imortais. Isso é do foro íntimo de cada um. E o outro pilar, a posse do necessário. E aí tem duas análises que nós precisamos fazer. Primeiro, com relação a nós. Por que é que nós, tantas e tantas vezes, nos sentimos infelizes aqui na Terra? Não será que é porque, em boa parte dessas vezes, nós elegemos como necessário para a nossa felicidade coisas, conquistas, que de fato não representam essa necessidade real? Será que não é porque nós aceitamos os valores impostos pelo mundo, sobre os quais falamos lá do início, que se chocam muitas vezes com os valores do Cristo, e colocamos apenas e tão somente esses valores como os mais importantes? Porque o mundo material vai vender para nós cada vez mais a ideia do ter, do conquistar. E uma ideia que é insaciável. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Hoje você precisa disso para ser feliz. Amanhã você precisa disso, depois disso, depois disso. E nunca se chega ao ponto da felicidade real, porque ela não está nisso. Será que parte da felicidade, da infelicidade do homem encarnado aqui na Terra não está em não saber o que de fato é necessário para a sua caminhada aqui na Terra? E mais do que isso, o contraponto. Se nós queremos uma sociedade feliz, um mundo transformado, um mundo regenerado, nós precisamos entender que o conjunto dos espíritos encarnados nessa sociedade precisa também desses dois pilares. De forma que, enquanto convivermos em uma sociedade em que muitos dos nossos membros se encontram sem o mínimo necessário para a sua subsistência material, conviveremos em uma sociedade infeliz. Essa equação não fecha enquanto nós não despertarmos para a necessidade do acolhimento, da necessidade de que não é mais possível que falte o mínimo necessário para a subsistência de qualquer irmão nosso, o nosso planeta não estará preparado para, de fato, se tornar uma morada mais feliz. De forma que, enquanto não resolvermos esse problema, e isso não vai ser de forma imediata nem rápida, nós não vamos conseguir caminhar para o objetivo desejado. E mais do que isso, enquanto fecharmos os olhos para essa realidade da fraternidade, da transformação nossa e da sociedade em que estamos inseridos, nós vamos ser convidados cada vez mais, através da dor, através da colheita do que estamos plantando hoje, a situações de dificuldade, a situações de enfrentamento com a realidade, até que despertemos para aquilo que realmente importa.
Esse é um trabalho difícil, esse é um trabalho que independe, num primeiro momento, né, de nós individualmente, mas que precisa começar. Se nós não nos convencermos primeiro disso e começarmos a trabalhar naquilo que nos compete para que isso se transforme, e mais do que isso, um pouco mais além, para que possamos começar a cobrar a quem de direito a necessidade dessa transformação para a nossa sociedade como um todo, nós estaremos marcando passo aqui, e essa transformação do planeta cada vez mais se tornará distante. E depois ele diz: se, por um lado, os que tiverem se comportado bem, trabalhado bem, receberão a recompensa, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. De novo, falando sobre a responsabilidade de cada um aqui na Terra. E aí, falando sobre a nossa responsabilidade específica, tem uma passagem, uma mensagem de Emmanuel, salvo engano, do livro Vinha de Luz, salvo engano, entre a lição 60 ou 61, acho que é isso, chamada Que Fazeis de Especial. E essa lição, assim como a boa parte das lições de Emmanuel, nos chama muito a responsabilidade, né? Emmanuel é um espírito que nos trata como adultos, nesse sentido. E ele diz, o espírita, o cristão, ele já conhece muita coisa. Ele já sabe que não está aqui na Terra a passeio. Já sabe que as dificuldades que ele está enfrentando aqui na Terra, muitas delas são fruto das suas escolhas do passado. Já sabe principalmente que ele precisará mudar o seu comportamento para começar a construir um futuro melhor. Já sabe de tudo isso, já sabe da lei de causa e efeito, já sabe de tudo isso. E ele vem com a pergunta: diante de todo esse conhecimento que o espírita tem, o cristão tem, o que é que vocês estão fazendo mais do que os outros? O que é que vocês estão fazendo de especial? Não que nós sejamos especiais em absoluto, mas nós já temos o conhecimento da nossa realidade espiritual, e isso nos dá uma responsabilidade para olharmos diferente para a vida. Nós não podemos mais justificar o nosso comportamento dizendo: eu faço isso porque todo mundo faz. Eu sou preconceituoso porque todo mundo é. Eu valorizo muito essas conquistas acima do meu crescimento espiritual porque o mundo é assim mesmo. Isso não cabe mais como justificativa para o nosso comportamento. Muito será dado, muito será cobrado aquele a quem muito foi dado. Nós temos recebido muita coisa. A percepção de que nós somos um espírito encarnado em evolução, que constrói a sua própria felicidade, é algo que boa parte da sociedade em que estamos mergulhados não tem. Os valores do Cristo, essa orientação à luz da doutrina espírita, que nos convida a uma reflexão, a uma análise racional, não são todos que dispõem. Então, nós temos ferramentas que não irão nos isentar do trabalho, nem isentar do sacrifício e da dor, que muitas vezes ainda irá nos visitar, mas que nos permite ter uma visão diferente para os desafios da vida. E prossegue Kardec: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Exatamente o que vínhamos conversando até agora. Como é que nós vamos desejar a felicidade se não nos esforçamos? Não é nem se não conseguimos, né? Se não nos esforçamos para aproximar o nosso comportamento àquilo que dizemos acreditar. E aí nós voltamos para a mensagem, para a parábola do empregado fiel. Quando ele diz que aquele empregado que
pensa, meu senhor está demorando muito, e começa a maltratar os outros empregados que estão sob sua orientação, a deixar de lado o seu trabalho, esse também colherá o fruto desse seu desvio, através de situações dolorosas, através de dificuldades. Diz Kardec, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Ou seja, o ingresso nessas moradas mais felizes, ou, se quisermos fazer a comparação com a terra transformada, a permanência do espírito aqui na terra, quando ela se transformar neste mundo de regeneração, será condicionada à evolução desse espírito, aquilo que ele tiver feito para transformar-se moralmente. Os espíritos habitam mundos compatíveis com o seu estado evolutivo. Aqueles que, uma vez transformada a terra, pela transformação de parte dos seus habitantes, não se encontrarem em sintonia com essa nova morada, irão continuar reencarnando em mundos compatíveis com o seu grau evolutivo, em mundos de expiações e provas, onde irão, continuando em contato com a dor e a dificuldade, ser convidados à reflexão e à mudança de comportamento. O salário não pode ser dado a quem não tiver trabalhado adequadamente, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, aqueles que de fato se colocarem em condições e em sintonia, com disposição para esse trabalho, para essa empreitada, cada vez mais nos serão confiadas tarefas nesse processo de transformação. Isso está muito ligado realmente com a evolução do espírito, como é que ele encara a sua realidade. Eu me lembro que há alguns anos, eu escutava um estudo sobre o Dr. Bezerra de Menezes e dizia que depois dessa encarnação dele aqui como Dr. Bezerra, ele retorna ao mundo espiritual e recebe a notícia de que ele não precisaria mais ficar preso a esse mundo de tanta infelicidade, de tanta dor. Ele podia já vivenciar as experiências mais felizes em outras moradas. E ele diz que não, que ele pede permissão para permanecer junto de nós, nos auxiliando na nossa transformação. E aí isso dá justamente a dimensão da distância que nos separa de um espírito como esse. Porque muitas vezes eu caminho aqui na Terra, me esforçando para vencer as minhas imperfeições, querendo me livrar dessa situação. Se eu pudesse estar encarnando no mundo de regeneração, eu já estava há muito tempo. Isso dá a dimensão ainda do meu egoísmo. Um espírito verdadeiramente elevado, ele vai se transformar, e depois de transformar, o trabalho a fazer para ele é um benefício também. A esses servidores fiéis, mais lhes serão confiados. Porque ele sabe também que a recompensa desse trabalho é muito maior, a felicidade que lhe espera. E Jesus deixa isso muito claro para todos nós, em várias passagens, sobre o que nós podemos fazer, o que precisamos fazer e qual o nosso potencial. No Sermão da Montanha, depois de falar sobre as bem-aventuranças, sobre aquelas situações que, se bem enfrentadas, se bem entendidas, nos conduzirão à felicidade, Jesus nos diz: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O sal, aquilo que dá sabor à vida. Mas se o sal perde o seu gosto, não serve para nada. Vai ser jogado ao chão e ser pisado. Vós sois a luz do mundo. E ninguém acende uma candeia para colocar embaixo do móvel. Ao contrário, para colocar em cima, para que ilumine ao seu redor. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Cada um de nós tem essa centelha divina. A potencialidade de ser luz na escuridão em que vivemos. Num mundo onde o egoísmo e o orgulho, onde o passar por cima do outro é normal, onde a intolerância e o preconceito ainda predominam, nós podemos ser a luz do mundo.
Nós temos essa capacidade, não para transformar tudo de uma hora para outra, mas para ir transformando a nossa vizinhança. Ele diz, brilhe a vossa luz. Não para que nos envaideçamos dela, ele diz, brilhe a vossa luz para que, através das vossas obras, os homens rendam graças a Deus. Então nós temos esse potencial divino, todos nós, de agentes transformadores da nossa realidade. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E quando nós nos convencermos disso, de fato nós transformaremos o mundo em que estamos mergulhados. No pouco tempo ainda que nos resta, eu queria trazer duas mensagens para vocês. Uma, também de uma passagem de Jesus, de uma parábola não, de uma situação vivenciada por ele, e o outro um poema sobre a nossa responsabilidade, o que estamos fazendo aqui. Sobre o trabalho que cabe a cada um de nós, eu queria lembrar a passagem da multiplicação dos pães, em que Jesus nos chama também ao trabalho e aquilo que nos compete. Nessa passagem, nos conta os evangelhos que Jesus estava em uma determinada, à beira do lago, né, um grande lago, ele estava já há muito tempo ensinando e fornecendo as dádivas àquela população, e chega um determinado momento em que Jesus encerra as atividades, entra com os discípulos no barco e atravessa o lago para outra margem, para ficar em um local mais tranquilo. E o povo, sedento desses benefícios, sedento de estar junto de Jesus, contorna o lago a pé rapidamente. Quando Jesus chega do outro lado, está todo mundo lá, esperando, para obter mais do seu contato. E Jesus se compadece com a situação deles e continua a ensinar, continua a distribuir os benefícios de estar junto dele. E o tempo vai passando, vai ficando tarde, era uma região deserta, sem locais para fornecer comida. Os discípulos começam a se preocupar com aquilo, uma multidão com fome, e eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, despede a multidão, porque a gente não tem como alimentar esse povo todo. E Jesus diz a eles, não, dai-lhes vós de comer. E eles se espantam, mas como assim? Eram mais de 4.000, olha como é que nós nos transformamos, né? Nos dizem os evangelhos. Eram mais de 4.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, mulheres e crianças não eram tão pessoas quanto homens, né? Olha como é que isso soa absurdo para nós. Era muita gente. Jesus diz, dai-lhes vós de comer. Ele diz, mas como assim, Senhor? Jesus diz a eles, quantos pães tendes? Verificai. Eles lá fazem um catacata e apresentam a Jesus 5 pães e 2 peixes. Jesus assenta a multidão, eleva o pensamento ao alto e começa a partir o pão e os peixes, entregar aos discípulos, e os discípulos entregam à multidão, de forma que todos ficam saciados e ainda sobram alguns cestos cheios de comida. O fenômeno da multiplicação dos pães não cabe nem pelo tempo, nem pelo objeto do nosso estudo de hoje, mas quem tiver interesse, no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, de Kardec, nós encontramos a explicação disso. O que nos importa é a questão simbólica dessa passagem. Primeiro, os discípulos, aqueles que estavam próximos de Jesus, que recebiam a orientação dele, de agentes transformadores e condutores do povo, diante da dificuldade, diante de uma situação problemática. Existe uma multidão que terá fome e nós precisamos resolver isso. Eles têm uma atitude humana que se aproxima muito da nossa atitude. Eles se aproximam de Jesus e dizem, Senhor, despede a multidão. Manda com que cada um procure seu rumo. E é o que muitas vezes a gente quer. A gente quer a solução que o outro resolva o nosso problema. A gente quer que a prefeitura tire o morador de rua da nossa porta, para que a gente não precise passar por cima dele. Para onde ele vai levar, não interessa. A gente quer que alguém resolva. E Jesus diz, não, negativo. Dai-lhes vós de comer. É trabalho de vocês fazer isso também. E eles dizem, como assim? Olha quanta gente. E aí Jesus faz uma pergunta interessante. Diante daquela multidão, Jesus não nos ensina, Emmanuel, isso, né? Ele não pergunta aos discípulos,
Quantos pães nós precisamos para alimentar essa população? Não. Jesus sabia que eles não tinham pães suficientes para resolver aquele problema. Como ele sabe que sozinhos nós não podemos transformar o mundo em que estamos. Ele não pergunta o que vocês precisam fazer para resolver tudo isso. Ele pergunta, quantos pães tendes? O que é que cada um de vocês pode fazer? Qual é a migalha de contribuição que cada um de vocês que já se dispõe a fazer algo pode dar? E diante disso, recolhendo a extraordinária quantia de 5 pães e 2 peixes, Jesus deixa a última mensagem. Ele assenta a multidão, eleva o pensamento ao alto, parte o pão e entrega aos discípulos. E os discípulos alimentam a multidão. É através de cada um de nós que esse processo vai se dar. Com a ajuda da espiritualidade superior, é claro. Mas Jesus não prescindiu da migalha, do pouquinho que foi arrecadado, para que ele pudesse multiplicar. Para que essa transformação de fato se dê, nós precisamos nos dispor a dar um pouco do nosso esforço nesse trabalho. Jesus não exige de nós uma grande transformação do mundo por trabalho individual. Ele nos convida a verificarmos o que é que cada um de nós pode dar de verdade nessa transformação. E para encerrar a nossa conversa da manhã de hoje, um poema, eu sinceramente não me lembro de onde eu tirei esse poema, mas é de Frei Antônio das Chagas, do século XVII. E ele se chama Conta e Tempo. E diz assim: Deus pede estrita conta de meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que, sem conta, gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem em paz e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Fabrício, por tantas reflexões, né? Saímos daqui alimentados, não foi? Espiritualmente, né, gente? Muito bom. Olha, essa analogia que você fez da divisão, né, da repartição, oferecendo o que cada um de nós tem, é fabuloso, né? Porque a gente tem migalhas, mas com certeza cabe a cada um de nós, como cristão, perceber isso, e aí nessa percepção a gente vai oferecer o necessário, né? A gente vai com certeza potencializar, né, Fabrício? Olha, muito boas as suas reflexões. Todos nós estamos agradecidos, esperando que você esteja mais vezes conosco, né? É sempre uma vez por ano, né? Uma vez por ano o Fabrício está conosco, trazendo essas questões muito importantes, né, do trabalhador fiel. É um esforço grande, é um trabalho de cada um de nós para nos transformarem, né? Cada um de nós vamos nos transformar nesse obreiro do Senhor. Muito bom. Obrigada. Obrigado a vocês. Ele vai fazer a nossa prece. Em seguida, nós vamos sortear o livro, porque hoje é o primeiro domingo, né? E depois nós vamos para a prece, tá bom? Mestre Jesus, amigo maior, agradecemos pela oportunidade que temos estado na manhã de hoje. Cada um de nós que aqui chegou trazendo as suas angústias, as suas dificuldades. Todos nós, Senhor, certamente fomos recebidos pela espiritualidade superior e recebemos, no período em que aqui estivemos,
o bálsamo para os nossos sofrimentos, para as nossas chagas, o fortalecimento para a nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre em sintonia com os nossos espíritos protetores, a fim de recebermos deles as orientações devidas para a nossa caminhada e que possamos cada vez mais pautar as nossas escolhas e o nosso comportamento com essas orientações seguras do Teu Evangelho, da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido, por todas as ferramentas que nos foram confiadas na nossa trajetória aqui na Terra. Graças a Deus. O trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos e atendendo a semelhante lei. Puseste ambas as mãos em nossos braços, enquanto estiver entre os homens meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos, e me lembre das mãos, que eu busque tão somente a luz que me acenas. Quero trabalho apenas, que eu seja alguém